bem-vindos à classe de espanhol de hoje. Como sempre, a professora Leda Gênia aqui na área do hashtag Fica em Casa Aprendendo na TV Educação, canal 10.2, todo dia, manhã, tarde e noite. Muita aula para vocês não perderem tempo nos seus estudos. E aí, como sempre, eu chamo a atenção e convido vocês para nos acompanhar lá no YouTube, também em tempo real. E nossas aulas ficam gravadas lá no YouTube, plataforma Gonçalves Dias, para que você possa fazer aquela revisão quando você esquecer alguma das nossas dicas, tiver alguma dúvida de algum vocabulário ou de algum dos temas de gramática que nós trabalhamos aqui para vocês. Também temos lá na Rádio Timbira, 1290 MHz, sintonize o programa hashtag Fica em Casa Aprendendo das 16 às 17 horas. No Spotify tem o podcast hashtag Fica em Casa Aprendendo. E lá no Instagram, @plataforma Gonçalves Dias, muitas dicas, macetes, né? E o Tchalui Pequeno, né? Que continua sendo gravado, continua sendo divulgado para vocês e fazendo muito sucesso. Por hoje, vamos ficar aqui com a gente e vamos junto. Vamos ver o que a gente tem hoje aqui. Nós vamos falar de manifestações culturais. Novamente, essa temática vindo aqui para vocês, porque vocês precisam aumentar o vocabulário de vocês cada vez mais e conhecer sobre essas manifestações culturais, tradições, celebrações, locais, pontos turísticos, né? Vai que alguém resolve fazer uma viagem turística ou ganhe uma viagem turística e aí precise se virar nos 30. Pois é, a gente dá toda aquela base para vocês também. E nós vamos falar de uma temática que vocês até já viram aqui no canal, Los Hijos del Sol, né? Que é sobre a civilização Inca, tá? Então, vocês já viram essa temática por um outro ponto de vista. Nós vamos ver agora de forma diferente, focando exclusivamente na legenda, né? Na lenda dos Filhos do Sol. Então, aqui eu tenho uma imagem, essa imagem é de uma encenação, tá? De uma encenação feita em Machu Picchu, tá? Que é de onde vem essa cultura, representando os filhos do sol, representando os deuses, né? Os dois deuses, que é o que vocês vão conhecer agora na história. Bem, Leyenda dels Hijos del Sol, a lenda dos filhos do sol. Cuenta la leyenda que hace mucho tiempo tembló la tierra y el dios sol, Inti, desplegó por todo el cielo su gran cabellera de oro. Laika Kota, el lago sagrado, levantó una enorme ola que quedó suspendida entre el cielo y la tierra como una especie de arco iris. Tras esto, las aguas se abrieron y de su blanca espuma emergieron Manco Cápac y Mama Oclo, los hijos del sol que fundaron el imperio del Tahuantinsuyo. Bem, gente, conta a lenda que faz muito tempo, né, a terra, o templo, um templo que era considerado a terra, os deus Sol, Inti, né, ele despejou sobre a terra seu grande, digamos assim, cabelo de ouro, né? Sua visão, seus raios solares, tá? Então, o lago sagrado chamado Laikakota levantou uma enorme onda que ficou suspensa entre o céu e a terra como uma espécie de arco-íris. Dizendo as lendas, né, as águas se abriram e dessa branca espuma surgiu Manco Cápac e Mama Oclo, que são esses dois representantes aqui da imagem, tá? Que são os filhos do Sol, que representam basicamente o Sol e a Lua, tá? E eles fundaram o império, o grande império Tahuantinsuyo, tá? Assim que pronuncia. Cuenta la leyenda, aqui perdão, aqui me confundi aqui para vocês. Nesse quadro aqui, eu destaquei, eu repeti o mesmo tema, para destacar algumas palavras que talvez vocês não conhecem. Então, legenda, que é lenda, tembló, que é templo, desplegou, que é desdobrando, cielo, que é céu,
ouro, que é ouro, e ola, que é onda. Lembrando que sempre quando eu começo a minha aula, eu falo para vocês, olá, ticos e ticas, esse olá de comprimento é com H, tá certo? E ola, sem o H, é onda. O Deus Sol, vamos agora para a versão, não é a tradução do que nós já vimos, é uma versão portuguesa, uma versão brasileira, tá? Dessa lenda. O Deus Sol, vendo a tristeza em que os homens estavam imersos, mandou um casal para a terra. Mamo Capac e sua esposa e irmã Mama Oclo. O Deus do Sol deu-lhes um cetro de ouro e ordenou civilizar o mundo e fundar um império para render culto ao Sol. Foi assim que Manco Capac e Mama Oclo emergiram das águas do lago Titicaca e eles foram avisados de que o lugar onde o cetro de ouro afundaria seria o lugar propício para fundar um império. Vocês devem estar se perguntando, mas aonde é que é esse império? Aonde é que foi? Em que país, né? Já nós vamos chegar lá. Mamo Capac foi para o norte e Mama Oclo ao sul do vale. Ambos convocaram e submeteram as pessoas em sua jornada que os consideravam seres divinos. Depois de muita viagem, o cetro afundou na colina Wanacauri. Nesse lugar, Manco Capac e Mama Oclo deram início à origem dos Incas. Manco Capac ensinou homens a cultivar milho, trigo e construir casas. E a Mama Oclo ensinou as mulheres a fiar e tecer para fazer vestidos de lã e algodão. Conhecendo a civilização inca, quem já estudou história, tá? Com certeza está se situando nas grandes civilizações, incas, astecas, tá? Hindus, e na aula que nós trabalhamos sobre essa temática, nós não focamos exclusivamente na civilização inca. Então, eu trouxe para vocês aqui hoje alguns destaques dessa civilização, de como tudo acontecia. Além dessa lenda, né, diz a lenda que Capac e Oclo fundaram, né, a civilização inca. Então, o que acontecia lá e aonde que era? A civilização inca ocupava o território que hoje corresponde ao Peru, Colômbia, Equador, oeste da Bolívia, norte do Chile e noroeste da Argentina. E sua capital era Cusco, tá? Calcula-se que o Império Inca tenha reunido 8 milhões de pessoas e durado aproximadamente de 1450 a 1519. Então, quando eu falei ainda há pouco para vocês, aonde será que fica esse império? Era realmente um império. Vocês observaram a quantidade de países que está envolvido, que tem essa civilização? Então, eu tenho aqui Peru, Colômbia, Equador, uma parte da Bolívia, uma parte do Chile, uma parte da Argentina. A sociedade inca. O que falar sobre a sociedade inca? A sociedade inca era fortemente hierarquizada e dividida entre o Sapa Inca e seus parentes. A nobreza. Quem era a nobreza? Dirigentes e militares, os camponeses e os escravizados. Então, olha só essa divisão aqui. Parentes de nobreza, que eram dirigentes e militares, camponeses e escravizados. Tinham pessoas escravizadas. O Inca, palavra que significa chefe, era considerado filho do deus do sol e, por isso, venerado como uma divindade. Sobre a sua autoridade estavam centenas de tribos que deviam lhe servir através do trabalho obrigatório, do pagamento de tributos e do serviço militar. Bem aqui a gente vê a escravidão dessas pessoas, né? Eles eram obrigados, deviam-lhe obrigação de servir com o trabalho, com o pagamento dos tributos e com o serviço militar. A história dos Incas. Bem, a tribo dos Incas instalou-se no século IX em Cusco, numa região cheia de aldeias rivais. Ao conseguirem repelir um ataque, os Incas
começaram a conquistar as terras em volta do lago Titicaca e assim iniciaram seu grandioso império. Se vocês forem pesquisar imagens dessas ruínas, né, elas são um ponto turístico hoje e são belíssimas, muito bonitas mesmo. A tribo dos Incas instalou-se no século IX em Cusco, numa região cheia de aldeias rivais. Ao conseguirem repelir um ataque, os Incas começaram a conquistar as terras em volta do lago Titicaca, como nós falamos. Assim iniciaram esse império. E à medida que esse império crescia, a capital recebia melhoramentos. Quem era a capital que nós falamos ainda há pouco? Cusco, né? Com templos, armazéns e a fortaleza de Sacsayhuamán, cujas ruínas são visíveis até hoje. Para unificar este império, foram construídas estradas que partiam de Cusco. Ao longo do caminho foram edificados albergues para abrigar os viajantes e seus animais. Os animais mais comuns eram as lhamas. A economia, em que se baseava a economia inca? A base da economia inca era a agricultura e a distribuição de terras era feita de acordo com o tamanho da família, pois, por isso, quanto mais filhos, mais terra a família recebia. O comércio era realizado nas principais cidades através de feiras periódicas, né? Feiras constantes, toda semana, todo mês, não há um registro dessa periodicidade. A cultura e a religião inca. Bem, os incas eram politeístas, né? Adoravam a vários deuses e acreditavam que o universo estava organizado em 3 mundos. Hanampacha, que é o mundo de cima, Caipacha, que é o mundo do meio, e Ucupacha, que é o mundo subterrâneo. Então, a comunicação entre esses 3 mundos era feita através de elementos da natureza, como a chuva e os animais, como o condor. Não sei se dá para fazer esse paralelo aí na cabecinha de vocês, mas aqui eu tenho Hanapacha, que seria o mundo de cima, que seria o que nós representamos como o céu, tá? Então, Caipacha seria o mundo do meio, nós aqui na Terra, tá? E o Cupacha seria o mundo subterrâneo, o que nós representamos como submundo, como inferno. Então, céu, terra e inferno. Aqui eu tenho um grande Deus criador da mitologia inca, tá? Lembrando, gente, que tudo isso é mitologia, certo? Viracocha era o principal Deus criador dessa civilização, dessa mitologia inca. Então, é essa imagem aqui, tá? Cheia de detalhes, com muitos traços, tá? E que era desenhada em vários lugares de todo esse império. Aqui eu tenho trouxe para vocês algumas divindades incas, né? Alguns deuses. Como nós já falamos, eles eram politeístas, então eles adoravam muitos deuses. E entre eles eu tinha o Viracocha, também chamado de Pachacacamá, tá? Criou todas as coisas vivas. Digamos que esse seria o principal dos deuses, né? Apulhapu, que é o deus da chuva, e que orou para quando eles precisassem da chuva, tá? Ayarcate, que é o deus do temperamento forte e que causava terremotos, né? O deus, quando tinham terremotos, eles atribuíam o deus Ayarcate. Ilhapa, que é a deusa do raio e do trovão, também chamada de deusa da água, Iacumama. Inti, que é o deus do sol e divindade padroeira da cidade sagrada de Cusco, que é o lar do sol. Cuiti, que é o deus do arco-íris, conectado com a fertilidade. Então, quando os casais queriam ter filhos, era para Cuiti que eles pediam essa bênção.
Mamaquilha é a esposa de Inti, chamada de Mãe Lua, já que Inti é o deus Sol. Mamaoclo, deusa da lua, e ensinou as mulheres a tecer tecidos e construir casas, como nós vimos na história contada anteriormente. Mancocapa, conhecido por sua coragem e enviado à terra para se tornar o primeiro rei dos Incas. Ensinou as pessoas a cultivar plantas, fazer armas, trabalhar juntos, compartilhar recursos e adorar os deuses. Pachamama é a deusa da terra e esposa de Viracocha. As pessoas lhe dão ofertas de folhas de coca e cerveja e rezam para ela por grandes ocasiões agrícolas. Aqui eu tenho, para encerrar a projeção de slides, eu tenho aqui um panorama de Machu Picchu, que é uma antiga cidade inca, no meio dos Andes peruanos. E toda essa estrutura, ela é um ponto turístico e de preservação, tá? Então, as pessoas, quando viajam para Cusco, para determinadas regiões da Colômbia, do Peru, da Bolívia, sempre vão visitar as ruínas, da civilização inca, porque é uma paisagem histórica e muito bonita. Então, nós vamos voltar aqui só para que vocês possam visualizar as divindades. Gente, é muito comum, as culturas de outros mundos e do nosso, no Brasil também, nós temos a nossa cultura, existirem divindades. A cultura religiosa de cada país, ela tem suas diversas denominações. A África tem seus deuses, nós temos um Deus criador maior, mas cada um leva uma nomenclatura. Então, essa região toda, de Cusco, do Peru, Bolívia, então tem nas suas raízes toda essa cultura, a cultura inca, a cultura asteca, tá? E que foi muito importante nesse período histórico para eles. Muito da sua cultura, das suas cores, na Bolívia, todas aquelas roupas, além de ser muito frio, eles precisaram usar aqueles chales pesados, feitos inclusive às vezes de lã de lhama, Então, faz parte dessa cultura, desse povo, e precisa ser respeitado, Todas as divindades de todas as religiões precisam ser respeitadas, porque cada um traz características da sua cultura, tá? Uma outra coisa que eu quero mostrar para vocês aqui, já falando de vocabulário em si, aqui nós temos, eu destaquei alguns para vocês, mas o que não quer dizer que nesse mesmo texto aqui, eu não tenha palavras que vocês não tenham ainda conhecimento. Então, quando a gente pega um texto dessa forma, em espanhol, para que facilite o nosso aprendizado e também o nosso conhecimento do próprio idioma, é interessante que eu pegue palavras que eu não tenha conhecimento, que eu busque essas palavras, a sua significação, porque quando nós fazemos a tradução de qualquer texto que nós trazemos para a aula, nós fazemos uma tradução não ao pé da letra, nós fazemos uma tradução contextualizada, para que você compreenda o que o texto está querendo te dizer. Tá? Porque quando você vai fazer uma avaliação, uma prova do Enem, principalmente, você trabalha exclusivamente com a interpretação textual. Tá? Então, é importante que você conheça o vocabulário, é importante que você tenha na sua bagagem várias palavras para que você possa fazer uma contextualização mais correta, certo? Então, eu trouxe aqui para vocês esses destaques, certo? E que vocês façam um exercício. Peguem esse mesmo texto aqui, tá, desse slide, e construam uma tradução ao pé da letra, para fazer uma diferenciação. Essa é uma atividade que eu estou deixando para vocês. Vocês vão traduzir ao pé da letra esse texto e depois observar, de acordo com o que a gente viu na tradução, se bate
e quais são as diferenças, para que vocês possam diferenciar determinadas palavras. Tá certo, galera? Então, hoje a gente fica por aqui. Hasta luego!